Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E hoje o Cão trouxe uma resenha de um livro, nós traremos uma resenha de um livro muito interessante. Nossa, daquele livro assim que você fica com essa história, senta aí na sua poltroninha, depois que o livro acaba. A Pérola, de John Steinbeck, esse escritor norte-americano que... Deixa eu comprar poltroninha pro cachorro, o cachorro não quer ficar. Bom, esse escritor norte-americano que nasceu em 1902 e morreu em 1968, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 62. Bom, A Pérola, livrinho curto, mas não se enganem pelo tamanho, porque é daquelas histórias que impactam e não pouco e dá muito o que ser dito. Então, por partes aqui. Do que se trata a história em linhas bem gerais, porque eu já aviso, eu vou dar spoiler que não tem como não para falar deste livro, mas eu vou avisar para quem ainda não leu. E aí, se você já leu, fique aí comigo e a gente faz as nossas conjecturas em relação a esta obra. Só aqui um parênteses, é da mesma coleção que está sendo relançada, então a capa tem essa textura. Esse livro chegou aqui pra gente em 2025 e foi uma das minhas primeiras leituras de janeiro deste ano. Eu comecei com o pé direito mesmo. Recomendo para quem? Para todo mundo. Bom, dito isso, é um livro extremamente curto, 122 páginas. Começa na página 7 e aqui eu vou ler um tipo de uma introdução, não é o primeiro capítulo, não é um prefácio, não é nada, mas dá o tom do que vai ser o livro inteiro. Ó, entre aspas, tá? Contam na vila a história da grande pérola encontrada e depois perdida. Falam de Quino, o pescador, de Juana, a mulher dele, e do garoto Coyotito. E tantas vezes foi contada esta história que acabou gravada na cabeça de todos. E, como acontece com todas as histórias repetidas, que ficam no coração dos homens. Há coisas boas e ruins, pretas e brancas, o bem e o mal, sem nada no meio. Se esta história é uma parábola, talvez cada um possa tirar dela um sentido pessoal e ver nela a sua vida. De qualquer modo, contam na vila que... 3 pontinhos, e aí você vira capítulo 1 e já começando. Vai girar em torno desses 3 personagens, Quino, a Juana, a esposa dele, e o Coyotito, que é um neném, um bebezinho? Sim, vai. Então vamos situar. É um lugar fictício, uma aldeia de pescadores, chamada La Paz. Atentem para o nome, né? La Paz. É um casal jovem, muito, mas muito pobre, assim como todos lá da aldeia. Paupérrimo. Dá pra gente ver que eles são muito felizes, porque é assim que começa esse primeiro capítulo, com o Quino sabendo que vai ter que, né, pescar para alimentar a família, o bebezinho ali de colo, ali no bercinho ali ao lado da esposa, e ele ali na porta do casebre que mora, sabe, olhando assim o nascer do sol, que também é bem interessante para quem ficar para o spoiler, eu vou explicar por quê. Assim, é aquele nascer do sol, um dia começando, e ele vendo que apesar de mal terem roupas, as roupas já serem todas rasgadas, enfim, do filho ter a necessidade básica, né, só de fato mama, enfim, de ser assim uma família carente de tudo, no contraponto, é uma família extremamente rica. E aqui ele se dá conta dessa grande riqueza que ele tem, que é o amor da esposa dele e do filho. E o quão orgulhoso ele é deste filho, né? Ainda neném e tal. Não tem um pensamento, se tivéssemos, né? Não tem uma coisa, sou infeliz com a minha atual situação. Não tem.
mas tem-se sim a percepção de muita necessidade, de carência de tudo, e aquela vilarejo de pessoas bem simples e que tem a sua vida própria. Então todo mundo conhece todo mundo mais ou menos do mesmo jeitinho e tá lá. E a vida assim foi. Tem, quando vai mais pro centrinho urbano, né, quando sai assim da vila, tem o médico, tem alguns outros personagens, tem. Então tem, por exemplo, um médico que só tem paciência para atender os ricos, porque vou lá atender naquele vilarejo, aquelas pessoas que não sabem nem falar direito, né? Então nunca vai, nunca pode. Você vai falar, por que tudo isso? Porque qual é a ação, qual é o enredo aqui, sem eu dar spoiler nenhum? Esse bebezinho, logo nas primeiras parágrafos da história, que ele tá lá olhando, poxa, o dia tá nascendo, como eu sou afortunado, né? Feliz, minha esposa tá lá, papapá. Um escorpião começa a descer e vai em direção ao bercinho. Ele vê esse escorpião e ele tenta proteger o filho dele, o Coyotito. A esposa também, que grita, ah, meu Deus, escorpião. Só que na hora que ele vai pegar, o escorpião, em vez dele conseguir pegar e picá-lo, pica o Coyotito. E aí daqui vai começar toda a grande novela, né? Livro de 100 páginas é quase um pouquinho mais que uma novela. Bom, você vai falar, tá, por que isso importa? Porque numa aldeia simples, de gente que não tem conhecimento nenhum, de que tem um médico lá na cidade, ele é bem caricato aqui, o médico, sabe? Aquele médico que só vai atender quem tem para pagar, aquele médico mais, assim, fisicamente avantajado, que dá um ar até de preguiçoso. E todo mundo sabe que bebês, crianças picadas por aquele tipo de escorpião, né? Escorpião em geral, veneno, mata. E a gente está falando de um bebê de colo, né? Um recém-nascido. Então, assim, vamos fazer o quê? E aí você vê assim, o desespero da mãe que vai tentar ainda sugar onde que o escorpião picou o filho. Aquele desespero, o pessoal lá da aldeia, como todo mundo é muito próximo, né? Pequeno lugar. Nossa, você viu ali o que aconteceu com o filho do Quino? Ah, meu Deus, vamos correr lá na vila, né? Para levar até o médico. Ih, o médico não vai atender. Lembra lá quando morreu a criança de não sei quem? Tipo, esses papos. E esse pai ama muito esse filho, e ama muito a esposa, e eles são muito guerreiros. Não, vai sim, nós vamos lá resolver, vamos até a cidade. E aí você vai acompanhando eles indo, você vai acompanhando o médico, tipo, ah, aqui não vou atender, fala que estou ocupado, sendo que não estava. Aí você vê o criado, né? Vamos considerar a época que foi escrita a obra, tá, gente? Então, para quem é cheio dos mimimi, não pode isso, não pode aquilo, talvez não vai gostar de alguns termos que ele usa aqui, enfim. Eu sou do time que contextualizo a época e o que se passava, então não tenho o mínimo problema com isso. Bom, e aí o criado vai sem graça, né, tipo, não tá ocupado, vai fazer o que também, né, vai perder o emprego, enfim. E aí volta e todo mundo, ah, meu Deus, será? Bom, ele tá extremamente desiludido e aí ele vai pegar lá o barquinho dele para tentar encontrar pérolas, enfim, muitos pescadores vendiam por dúzia, assim, por unidade, enfim, do que encontrava, peixe mesmo, pescar, aqui tem o tipo, enfim. E aqui a gente entra vai ele, a esposa e o bebezinho, mostrando sim a união da família, e ao mesmo tempo alguma esperança que algo mágico, místico aconteça, né? Um milagre, que assim, dessa situação, nosso filho pode morrer, a gente não tem nada, e tudo que a gente tem é o nosso filho e nós, né? Então, enfim, nessas de resolve aí algo maior, Deus, o que quer que seja, a gente tem que um milagre de fato acontece, ele começa a escutar a canção, tem até um nome essa canção aqui, eu vou ler para dar o tom, tá? E eu vou parar por aqui. Ele começa a ouvir a canção, se eu separei, é bonitinho o jeito que fala, sabe? Ele começa a ouvir a canção da pérola, e aí ele mergulha, e aí ele encontra, vem aqui Arthur, vem, só vem, ele encontra, vem aqui Arthur, aqui, cão. Bom, aí ele começa a escutar essa canção, mergulha e ele vê a maior pérola do mundo, a pérola mais linda, uma pérola que ninguém nunca viu, que reluz a luz dos... E parece, pelo que é descrito logo no início, uma coisa assim muito
muito mais que uma pérola, eu diria, sabe? Muito mais que uma pérola, de fato, algo assim que, nossa, né? Não só pela sua beleza, mas aí ele escuta o canto dessa pérola, e daqui a gente vai ter todo o desenrolar, porque aí eles encontraram uma pérola. Lembrem-se que é aquela vilinha La Paz, aquela aldeinha que todo mundo se conhece, e que ele chega, meu Deus, encontrei, que isso vai chegar no ouvido de todos. Então aí o médico vai querer voltar para atender a criança, o padre vai aparecer, planos começam a surgir, e aí a pergunta, tá, e aí, o que vai acontecer? O valor da pérola vai mudar quem eles são? Vai mudar de vida? Porque o sonho dele é que o Coyotito aprenda a ler, vai para a escola, ele possa comprar um arpão novo, uma canoa nova, terem roupas, finalmente casar com a Juana, com a Juana casar na igreja, porque ele não tem dinheiro para nada, Está aqui a solução dos problemas? Ou está aqui uma grande maldição? Né? E aqui em alguns momentos o autor coloca assim na boca dos outros personagens, poxa, se der certo vai ser aquela história, vivi pra ver e deu certo, ou vivi e deu tudo errado, o que vai ser? E aqui se você quer um livro para ler num dia, se você quer um livro para ler em um dia e que seja triste, se você quer ler um livro para ler em um dia triste e que te gere muitas reflexões, se a gente pegar aqui essa pérola como uma metáfora, você tem tudo isso em 122 páginas. E assim, escrito de uma forma belamente, sem muito rococó, e também não tão curto e direto, fica muito dito nas entrelinhas, e você leva assim um tapa na cara quando acaba, e daí você fica... É o tipo de livro que agora eu costumo dizer, estraga seu dia de praia. Se você quer, vou pra praia ler, nem pega esse livro. E se você for ler e depois eu vou tomar um banho de mar, estragou o dia da praia, estragou. É aquele dia que você fica amargando a história dele, sim, e acaba que sim, que daí você vai se auto-questionar as pérolas da sua vida em linhas bem gerais. Vale a pena cada centavo desse livro, que não é barato? Vale. Vale, eu espero mais pessoas leiam. E eu espero, assim, o linguajar e a história em si, por ser tipo uma parábola, ela é muito simples. Então seria muito interessante que adolescentes assim lessem, sabe? Primeiro, segundo, terceiro colegial, tipo isso. Seria muito interessante um debate sobre um livro desse, porque a história anda, tem esse thriller, o que vai acontecer, esse neném vai morrer, não vai morrer, esse escorpião, o veneno vai dar tempo de ser retirado dele a tempo que ele viva, não. O que vai acontecer? Qual o desfecho dessa pérola? E você só vai saber nas últimas páginas, e o final, assim, o último parágrafo é aquele que você fecha o livro e fala, sabe, olha assim pro teto e fala, caramba, esperava tudo, uma história bonitinha, né, aqui é pérola, não tem nada de história bonitinha aqui, tem uma bela história, bonitinha e feliz, passa longe, tá? Agora, para quem já leu ou quem não tem interesse em saber, deixa eu só dar o tom para vocês sentirem como é, tem algumas coisas bem interessantes. Olha aqui, logo na página 24, né, que eu separei. Embora amanhã ainda não estivesse avançada, a névoa já se fazia presente, o ar incerto que aumentava algumas coisas e escondia outras. Pairava sobre todo o golfo, de modo que tudo o que se via era irreal e não se podia confiar na visão. Assim, aquele mar e aquela terra tinham as claridades agudas e o jeito vago de um sonho. Aí você vai falar, mas o que aconteceu aí não é real? Então, depois que você termina de ler, alguns trechos passam até batido. Não recomendo precisar voltar, que não precisa voltar não, mas se você tiver o interesse de voltar e se você gostar de grifar que nem eu, você vai falar, caramba, então aqui faz mais sentido com o desfecho lá na frente. O Steinbeck amarrou tudo, não ficou uma ponta solta nesta parábola. Então aqui um trechinho dessa página 24, mas um pouquinho antes, né? Capítulo 2, tá? Não é spoiler ainda não.
O fundo do mar era cheio de coisas que rastejavam, nadavam e cresciam. As algas pardas se balançavam ao sabor das correntezas mansas, e plantas verdes dançavam como pequenos cavalos marinhos presos ao caule. O baiacu, peixe venenoso, ficava no fundo junto às raízes das plantas e os caranguejos coloridos passavam por cima dele. E aí depois vem aquele trecho que eu já li. Tá, pois bem, então é uma escrita gostosinha? É uma escrita gostosinha, não tem nada de difícil, nada. Separei isso, aqui agora vai ter, olha que interessante, isso na página 30. Não é bom querer demais uma coisa, isso às vezes afugenta a sorte. Deve-se querer tudo na justa medida, porque é preciso ter muito tato com Deus ou os deuses. Guardem isso, deve-se querer tudo na justa medida. Tá. Bom, aqui, para quem não tem interesse, gosta das minhas análises e não quer ler o livro, pode ficar. Agora, se você for, não, eu gostei dessa premissa, quero saber, eu detesto spoiler, então eu não dou para os outros, porque senão eu perco toda a vontade de ler quaisquer livros se a pessoa já me conta o final. Perco mesmo, então eu não faço isso com os outros. Só que um parênteses, chama a Música da Pérola, tá? Então meio que ele escuta como se fosse tipo um canto da sereia, e é a Música da Pérola. Tem a Canção da Família também, que ecoa dentro da cabeça dele. Então tem esse ar meio onírico, ao mesmo tempo que a realidade contrapõe muito. Então sim, você questiona esse ar etéreo do canção que ele está escutando na cabeça dele, né, da família, que é a canção feliz, Canção da Pérola, deixa feliz e vai alternando, né, e alterando à medida que a história vai avançando e que as dificuldades vão surgindo. Pronto, falei. Tanto que é assim, ó, mas a Música da Pérola estava cantando em triunfo no íntimo de Quino. Enquanto vai sendo em ritmo de triunfo, de agora vou poder dar roupa nova, agora ele vai ler livros, aqui é bem bonitinho, aqui ó, meu filho irá para a escola, disse ele, os vizinhos ficavam em silêncio, porque daí os vizinhos, nossa, agora ele enricou, o que ele vai querer fazer? Mas ele é tão simples, gente humilde, meio tão simples que ele pensa, nossa, vou querer um rifle, mas não, mas pra que eu vou querer um rifle? Sabe, vou dar roupas novas. A esposa segura um pouco isso, porque percebe que é aquela coisa de dinheiro que aí para alguém e dê poder junto, que aí você vai ver se o poder adquirido através da parte financeira vai alterar ou não aquela pessoa. Aqui é via de regra isso, né? Enfim. Mas o que é bem interessante é aquilo que é justo. E vai ter um porquê essa questão da justiça, né? Aqui no meio do livro. E aqui no meio do livro, inclusive aqui no finalzinho da página 39, meu filho vai ler livros, vai saber escrever. Meu filho vai fazer também contas e essas coisas nos farão livres, porque ele vai saber e por meio dele nós também saberemos. Então tem muito essa questão do meu filho vai saber, então vai ajudar a gente, que nós somos pais simples e ele vai ter tido educação, então não vão mais nos enganar. É isso. Bom, colocado isso, você fique aqui comigo que, né, já disse, não se importa, que aqui agora eu vou falar como que o livro termina. Bom, quem ficar agora será um prazer que fique, mas também tá avisado. Bom, gente, aquele livro que aí você fala, caramba, era para ter dado tudo certo. E se tivesse seguido, você vai vir aqui ou não? Então senta aqui, senta aí, ainda. Se tivesse seguido o script do achou a pérola, tá feliz, isso vai proporcionar uma vida boa para ele, para a esposa, pro coiotito, tá tudo como manda o figurino, tudo feliz. Era para ser assim. Isso seria a parte justa. Poxa, ele encontrou. É óbvio que ele ia ajudar com certeza as pessoas que estavam lá, nem era o perfil dele, não. Ele não ficou pensando quantas coisas ele queria fazer, ele queria dar o mínimo necessário para a família dele, para o filho dele, para ele, para a família, enfim. Isso aqui fica claro em muitas passagens.
Pois bem, aonde começa o caldo entornar na história? Todo mundo sabe, até porque é aquela coisa, a vila sabe, a vila é pequena, nossa, ele encontrou a maior pérola do mundo, a pérola é linda, você já viu, não vi? E outra, um pouquinho antes dele encontrar a pérola, o filho tinha sido picado pelo escorpião e eles tinham ido até o médico, que não quis atendê-lo. Mas aí você acha que isso não chegou no ouvido do médico? Imagina, uma pérola daquela, chegou, todo mundo ficou sabendo que o Quino tinha a maior pérola do mundo. E aí aqui, de novo, né, é tida como grande, enfim, bonita, diferentona, vamos vender que vamos ficar rico. Era só isso. Mas se fosse só isso, não ia ter história. E qual a graça de não ter uma história se é só isso, né? Tá, show, vendeu, acabou. Aí o médico vai, o médico medica, primeiro aparece o padre, aí você já tem, né, um viés bem religioso, né? Aparece o padre, que assim, pô, com esse dinheiro todo, pode dar aí uma graninha para minha igreja. E como ele já tinha dito para todo mundo que queria casar, a esposa, a Rona, ela é bem ligeira, a gente fala, tá bom, padre, fica tranquilo, ele já te disse, nós iremos casar, porque, né, você tem que pagar para casar, tem que pagar para a igreja, para o padre, para todo mundo, então, meio que, ó, o teu tá reservado. Não, tá bom, que bom saber disso, Deus abençoe, e aí não sei o que, tá nos livros, e ele pensando, meu filho vai saber o que está e o que não nos livros. Tá, pois bem. Aí, como é que essa luz melhora? Não sei. Não gostei ainda do padre, mas bom, vamos lá. Aí o médico aparece. Finge que não sabe de nada, mas vai para olhar e pensa assim, uma casa bem pequenininha, bem pobre, terreno ali, chão de terra, areia ali, que mora perto do mar. E aí o médico faz, dá medicação, um monte de coisa aí, do tipo, tá, e quando você vai me pagar? Fica tranquilo, doutor, ó amanhã vender a pedra, a pérola e já te pago. Ah, tá bom, mas... E o médico olhando, assim, sabe, oi gordo, do tipo, toma cuidado. E ele, não, fica tranquilo, eu já escondi num lugar bem seguro. E escondeu dentro das possibilidades que dava para esconder lá. Beleza, a história anda, eles vão embora, o menino passa mal, vomita, parece que de fato o médico ajudou também. Mas a mãe ajudou muito sugando, ela mordeu e sugou mesmo, o máximo que deu do veneno para não morrer o filho dela, né? Aí ele fica na dúvida se o médico ajudou muito, se ela já tinha, o que tinha. Aí ele começa a pôr em dúvida muitas coisas. Aí aqui a gente vê assim, será que está subindo na cabeça dele, será que não, enfim. Vão dormir, que daí no dia seguinte a gente vai lá levar para vender. Nessa noite, pouco antes de amanhecer o dia, o que acontece? Entram para tentar matá-lo e pegar a pérola. Nessa, como ele é muito ligeiro, ele já não está dormindo muito bem, o bebezinho está ali, a mãe está de sobreaviso, esse homem é morto, que tentou matá-lo. Não fica claro aqui pra gente quem é, e aí assim, tem lá uma briga tal, não sei o que, ele pega a faca e mata, não tinha o que fazer, foi em legítima defesa. Mas aí a gente já tem o que? Sangue nas mãos, né? Alguém que era puro, inocente, só tinha que a pérola, o olho de todo mundo, a inveja, tem que falar, a inveja tomou tanta conta que alguém tentou ir lá e aí assim, ele não queria ter matado. E aí aquela coisa, pô, caramba, matei, aí a esposa, não, já foi, paciência, vamos enterrar aqui, pegar as coisas e ó, pegar o barquinho, a canoinha, que é uma canoinha que foi herdada do avô pro pai, pra ele, remendada, tal, não sei o quê. Quando ele chega lá perto, furaram a canoinha, então não tinha como ele, a esposa e o neném entrarem, que a canoa, ele fica assim, pra morrer, com raiva. Aí vem a música do mal, né, uma canção negra, assim, ele menciona aqui. E aí você fala, pô, mas por que estão fazendo isso, né, deixa. Até onde chegou, ou quem ali do meio estava com tanta inveja que quis roubar uma coisa que ele tinha encontrado. Qualquer outro pescador poderia ter encontrado, mas foi ele no caso. Então deixa a parte dele. E assim, é bem quisto na aldeia, não é alguém que não, sabe, que não tem lá uma boa convivência. Não, só que aqui é aquela coisa meio que tá todo mundo junto, então foram atrás do médico, foi meio que uma procissão junto, aí o médico deu as costas, aí o médico vem, tá todo mundo ali, até pela proximidade das casinhas. Bom, tudo bem. Nessa, aí ele tá assim, isolado, o sol tá começando a nascer, ele vai lá falar com o cunhado dele, tá, meu Deus, aí o que eu faço? Aí o cunhado fala, ó, vai por ali assim, tenta atravessar o golfo para não sei aonde, pela floresta não sei das quantas, e só vão. E eu vou dar aqui uma despistada.
Tá, só que isso aqui, eu tô aqui, então, já que a gente chegar no final, que eu pulei uma parte. Antes disso, teve essa procissão que foi até a cidadezinha, né? Passou por isso, enterraram o cara lá, não deu para a canoa, bom, então vamos todo mundo lá para a cidade, porque lá tem os comerciantes chineses, tal, o pessoal que avalia, passam a perna nele para andar com a história, passam a perna nele, falam, e um não quer pagar nada, não é isso, o outro fala que é só tamanho, mas que dentro não vale, o outro fala aí, não, até vale, mas quem que vai comprar isso aí? Aí ninguém quer comprar. Aí ele pensa, pô, aqui não dá pra ficar, porque aqui estão me engambelando, e de fato estavam. E a galera toda tá vendo, que nessa procissão foi tudo novo, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E ele sabe que vale mais do que o que oferecem. Oferecem tipo um trocado. Tipo assim, bem linha rasa, é como se tivesse direito a 1 milhão e oferece assim R$ 1.000, sabe? Tipo, não quero. Não, dá 10 mil, vai, precisa de 10 mil. Aí você fala, pô, mas ele não tinha nada, pô, não tinha nada, mas o negócio que vale 1 milhão é justo ele ficar com 10 mil? Não é. Aí ele sabendo disso, voltou para casa, né, vamos dormir e tal, não sei o que, aí no dia seguinte acontece isso onde eu tinha parado, furam a canoa dele e tal, não sei o que, ele fala, pô, de novo isso. Aí ele, né, tentaram já me matar, aí eu tive que matar, ninguém sabe disso. Aí eu vou pegar a canoa para ir para outra cidadezinha, cidade maior, cidade que as pessoas, né, vão falar o justo. Ele não consegue sair. Aí ele vai até a casa do cunhado, o cunhado fala, então, vai aqui pela esse mato, não sei das quantas, beleza. Na hora que ele tá pra ir, acabou de ir, tá escondido lá, tá pra ir, sabe aquela coisa, e a casa dele, ateia um fogo na casa dele. Parece aquele clarão, aí você fala, não é possível. Assim, o casebrinho que ele tinha, pouca coisa que ele tinha ali, o terreninho lá dele, colocaram fogo. Meio que na tentativa de, como isso era muito cedo, tentar matar todos dormindo e achar onde estava a pérola. Aí o pessoal vai correndo lá para casa do cunhado, você viu o que aconteceu com o Quino? Não sei, meu Deus, será que morreu? Não sei, chama, não tem nem quem chamar. E aí ele ficou escondido, ele, a esposa e o Coyotito, para esperar poeira baixar, anoitecer e eles irem embora. Então, ó, é uma saga que não tem fim e que não tem mais paz. Então, se a cidadezinha lá era La Paz, a La Paz foi, né? Um dia foi La Paz, hoje não tem mais. E o peso dessa pérola, aqui um parêntese, né, já nas minhas conjecturas, em alguns momentos, logo no início, me lembrou muito mais inspiração do Senhor dos Anéis, né, que Tolkien escreveu antes, né, o Senhor dos Anéis. Aquele fardo do anel, né, que o Frodo tem que carregar, e quanto que aquilo mexe com ele, quanto, né, enfim, e o Sméagol lá, que, né, my precious, não sei o que, aquela coisa assim, que consumiu a vida, me lembrou nesse aspecto e de todo mundo, né, enfim, a gente teve uma trilogia para ver o desfecho daquilo tudo, enfim. Mas assim, lembrou, tá? Então eu só queria mencionar aqui para que não passasse em branco. Bom, deixa eu acelerar. Aí nessa eles vão. Aí eles vão, ficou tudo para trás. Pérola, Coyotito, Juana e Quino. Aí eles estão lá no meio do mato, subindo, passando por um monte de dificuldade. Só os três, para chegar lá depois do Golfo. E o que me acontece? Colocaram uns coiotes atrás deles. Mas coiote assim, 3, 4 armados para pegar e dar cabo mesmo. E ele é muito esperto, muito ligeiro, safo, percebe que, opa, tem uma galera aqui vindo atrás da gente e ele tá com o bebezinho, com a esposa, tentando despistar o máximo, só que os outros estão a cavalo, estão com o cachorro, com o farejador, então assim, que chances que teremos se eles nos pegarem? Aí até tem uma conversa aqui, não, mas entrega aí a pérola, a gente vai entregar e não vão matar a gente? Claro que vão. Então não tem muito. Aí a história vai avançando e aqui a gente já está bem pro final. Aqui eu vou ler só aqui uns trechos. Aqui. 2 trechos, um de algo que eu já falei, só para ver como que é a história narrada em terceira pessoa, tá? Ó. Quino moveu-se vagarosamente, os braços e as pernas se agitaram como os de um inseto esmagado e um murmúrio pastoso lhe saiu da boca. Naquele instante,
Juana compreendeu que a vida antiga se fora para sempre. Um homem morto no caminho e a faca de Quino com a lâmina ensanguentada ao lado dele convenceram-na disso. Durante todo o tempo, Juana tentara salvar alguma coisa da velha paz dos tempos de antes da pérola. Mas já se havia perdido tudo e não podia mais ser salvo. Sabendo disso, Juana abandonou o passado no mesmo instante. Nada mais restava fazer senão se salvarem. A dor desaparecera e a lentidão também. Arrastou rapidamente o morto do caminho para o esconderijo do mato. O primeiro tentou matá-lo, beleza. Aí ela fala, aqui está a Pérola, está compreendendo? Você matou um homem, temos de sair daqui, virão buscar-nos, compreende? Temos de sair daqui antes que amanheça. Fui atacado, disse que eu tive de atacar também para não morrer. Aí beleza. Aí vai toda a conversa para daí quem quer ler, né? Também já contei tudo, senão vou ler o livro inteiro. Enfim. Aí o que aconteceu? Ó, a música que o Quino escuta passa a ser assim: a música do mal enchia a noite, pairava sobre o mangue e soava no compasso das ondas. A canoa de seu avô, tantas vezes recoberta de massa, com um rombo no casco, era uma maldade além de tudo que se podia imaginar. Aí, pulando o trecho, passara a ser um animal para esconder-se, para atacar, e só vivia daí por diante para proteger-se e a sua família. Isso aqui tudo referente ao que já foi, que eu já contei para vocês. Aí aqui tem aqui, ó, no final da página 95, aí já está se encaminhando para o final. A pérola é agora minha alma, disse Quino. Se abrir mão dela, perderei minha alma. Fique com Deus também. Por quê? Porque depois que ele teve que matar, depois que a casa pegou fogo, depois que só sobraram eles três, o modo como ele coloca a pérola é minha alma é assim: se eu abrir mão dela, eu perderei minha alma. Isso aqui impacta muito. Na página 95, faltando 20 páginas para acabar o livro. Pois bem, aí eles estão lá, escondidos. Aí ele acha uma fenda assim no alto de uma montanha, fala assim, ó, fica aí com o Juanito. Não é Juanito, o tempo inteiro troquei, né? Que é Juana e o outro é o Coyotito, o nenenzinho. Ele fala, fica aí que eu vou... Que ele já tinha despistado o máximo que dava, ele já estava vendo os cães farejadores chegando perto e ele já estava assim, bom, não vai dar pra sair dessa vivo, então agora é matar ou morrer. Fica aí, protege, enfim. Aí eles chegam bem perto, esses capangas que vieram atrás da pérola, chegam bem perto, mas bem perto assim, eles estão aqui no alto da montanha, essa montanha é íngreme, e eles estão aqui assim embaixo. E ele está assim, pelo amor de Deus, não deixa o Coyotito chorar, que eu vou lá e ver. E ela está assim, não, mas você pode morrer, né, pelo amor de Deus. Aí ele, ou eu morro, ou todos nós vamos morrer, mas eu vou lá e vou acabar com... Eram 3 homens, 3 capangas e 2 cachorros e os cavalos. E aí eles deitam para descansar, porque já está noite, e aí ele está se balizando assim pela luz do luar. Pela luz do luar, assim, vou aproveitar aqui e vou fazer o que tem que fazer. Aí é de rasgar o coração. Daí você está torcendo, né, do tipo, não tem jeito, então faz isso mesmo, porque é isso que vai acontecer. Bom, aí aqui acho que é a página mais triste do livro inteiro, o que acontece. Eu fico na dúvida, né, mas você já está até aqui, enfim. Aí o que acontece? Um que está lá fazendo a vigília escuta um barulho e acorda o outro. E o Quino está lá se preparando para atacá-los e a mãe com o bebezinho lá. Aí o vigia disse, o que foi isso? Não sei, parecia um gemido, um choro, quase humano, como de uma criança. Quem sabe, disse o outro, daí os 3 estão lá embaixo conversando. Talvez uma fêmea de coiote com cria, filhote de coiote, chora como criança. E o Quino estava descendo para atacá-los, ouvindo tudo isso. Aqui, ó, o suor rolava na testa de Quino, caindo nos olhos. Ouviram de novo um murmúrio e o vigia olhou para o paredão da montanha em direção à caverna onde estava a esposa e o neném. E aí ele pega o rifle e fala meio que, talvez seja um coiote.
disse ele, e Kino ouviu o estalo seco do rifle engatilhado. Se for um coiote, vai ficar calado. Aí quando você vira a página, Kino estava em pleno salto quando o tiro soou e ele viu o clarão do cano. A faca foi brandida com toda a força e acertou com um barulho surdo. Cortou o pescoço e rasgou a carne até o peito. Kino se transformou então numa terrível máquina. Agarrou o rifle no mesmo instante que puxava a faca. Era uma máquina pela força, pela precisão dos movimentos e pela velocidade. Virou-se e abriu a cabeça do homem sentado como se fosse um melão. E aí continua, né? Bom, acabou. Acabou a parte que eu li, né? Tem mais aqui um pouco. Enfim, aí quando faltam 3 páginas para acabar o livro, todos em La Paz lembram do regresso da família. Foi ao fim de uma tarde de sol dourado que os garotinhos começaram a correr agitadamente pela vila, dizendo que Kino e Juana estavam de volta. Não houve quem não corresse para vê-los. O sol estava para desaparecer atrás deles e as suas sombras compridas se projetavam no chão. Talvez fosse isso que causou mais forte impressão em todos. Se no começo, aí atente aqui para aquilo que eu estava falando, se no começo era o raiar, a aurora, né, o dia se iniciar, aquele dia bonito, quando eles regressam para a vila, lá em La Paz, a gente está num fim de tarde de sol dourado, ouro, do ouro da pérola que poderia ter sido, né? Aqui eu me peguei muito nos adjetivos do Steinbeck. Então assim, a galera correndo em volta, nossa, eles estão voltando, ninguém nada. Então o sol estava para desaparecer detrás, as sombras que estavam projetadas à frente. Para mim, página 121, esse parágrafo. E eles vão andando, os dois, quietos, calados, a vila toda vai tentando chegar perto, a pessoa pensa em conversar com eles e nada, e o pessoal vendo e ela segurando algo imóvel atrás dela. E aqui assim, ó, Kino e Juana passaram pela vila como se não estivessem ali. Não olhavam para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, com os olhos fitos à frente. As pernas se moviam um pouco aos arrancos, como se fossem bonecos de madeira. Sem alma. Se eu perder essa pérola, eu tô sem alma, não sou mais nada. Enfim. Aí a galera toda olhando. Aí eu grifei aqui só uma coisa. Ele viu na superfície, o Kino, ele viu na superfície da pérola Coyotito estendido no chão da caverna com o alto da cabeça arrancada por uma bala. E a pérola era feia. Era cinzenta como um tumor maligno. E Kino ouviu a música da pérola, deformada e demente. A mão de Kino tremia um pouco e ele se voltou para Juana, que lhe estendeu a pérola. Ela estava ainda ao lado dele, com o chale morto, pendurado no ombro. Olhou para a pérola na mão de Kino e depois voltou os olhos para ele e disse: "Você." Aí, tristemente, muito tristemente, ele pegou a pérola, tá vendo todo mundo, tá tudo lá parado, estarrecido, esses dois aqui já nem estavam mais vivos, e ele arremessou a pérola ao mar. E foi assim. E Kino estendeu o braço para trás e lançou a pérola com toda a sua força. Kino e Juana viram-na passar, cintilando aos raios do sol poente. Viram-na cair dentro da água bem longe, ficaram muito tempo lado a lado, olhando para o lugar onde a pérola havia caído. E a pérola desceu pela água verde e pousou no fundo. Os braços longos das algas ondularam, chamando-a. As luzes refletidas na sua superfície eram verdes e belas. No alto, a superfície da água era um espelho verde e a pérola descansava no fundo do mar. Um caranguejo que passava levantou uma pequena nuvem de areia. Quando a areia sentou, a pérola tinha desaparecido. E a música da pérola passou a ser um sussurro e desapareceu. E é assim que acaba o livro. Sem mais, sem menos, com tudo isso. Que daí você fica, o que aconteceu depois? O que aconteceu depois? Não existe mais depois.
qualquer coisa que aconteça depois, e é aqui que eu acho que vale o debate, não são mais aquelas pessoas do início da história. Em poucos dias acabou uma pessoa, acabou o Quino, acabou a Juana e literalmente pela morte física acabou o Coyotito. Então assim, a luta toda foi para salvar o Coyotito no início da picada do escorpião. Conseguiram. Depois era para ter uma vida melhor, do que era de direito deles, do que eles tinham achado, mas aí toda a inveja, a inveja foi tanta de alguém que teve a sorte grande, porque no começo não tinha essa música da maldição, que era só terem pagado o que era justo, o que era de direito dele. Ali mesmo na vila, ele teria acertado com o médico, continuado morando ali, ele nunca aventou não morar ali ou não ter uma vida simples. Era pagar os estudos para o filho e tá bom. Mas sim, a ganância dos outros fizeram com que ele sucumbisse. Né? Aqui eu fiquei pensando em várias possibilidades. Ele sucumbiu pelos outros e por amor à família. Por amor à família ele teve que matar, mas ele só teve que matar porque a ganância dos outros foi atrás da pérola que ele tinha encontrado. Se a pérola era uma maldição, não era uma maldição, era para nunca ter saído do fundo do mar, talvez. Fica aqui também um outro braço de interpretação. Mas, se ninguém tivesse feito nada, absolutamente nada, quem que colocou esses coiotes atrás deles? Não sabemos. Quem que foi o primeiro que tentou matá-lo? Não sabemos. Quem que furou a canoa? Não sabemos. Quem que atirou fogo na casa? Não sabemos. Tiraram tudo. Tudo pouco que já tinha foi retirado. E a partir do momento em que ele faz tudo certo, ele se tornou um assassino sem querer sê-lo. Mas matou o primeiro e depois, assim, agora eu tenho que proteger minha família, porque é ou matar ou morrer. E maldito da hora que aquele, não sei se é coiote ou não, que está atrás da pérola, tira a maior pérola deles, desse pai e dessa mãe, que era o coiotito. Porque como a gente fez tudo isso pelo nosso filho, pelo futuro que a gente queria dar para o nosso filho, e a gente queria casar e queria ter roupas novas, ponto, só isso. Não vai ter mais filho para ir para a escola, para aprender a ler, não vai ter, para ter agora ter roupas novas, porque a gente não tem mais casa, que eles passaram, viram lá onde que ficava a casa, que tinha sido queimada. A história se passa muito rápido, então assim, é uma parábola para mim mais de ganância, e não dele. Dele era só assim, poxa, que bom, a vida sorriu. Os deuses mostraram, então aquele ar meio etéreo, meio sonhador no início não é da parte dele, porque ele está lá fazendo a dele, trabalhando, a vida está seguindo, então assim, é um presente que seria bem usado se não fosse a interferência dos outros que queriam subtrair aquilo que era dele. Só que nesse subtrair aquilo que era dele, ele acaba perdendo o que ele tinha de mais valor, o filho, e a esposa, e ele mesmo. E aí quando, um pouquinho antes, né, eu li que ele mesmo fala que se perder a pérola, perde a alma dele. Então no momento em que ele devolve a pérola, tá bom, acabou essa maldição, não quero mais, já me trouxe muita coisa ruim, eu já me perdi. Aliás, eu já me perdi lá atrás. E depois que eu mato todo mundo, viro aquela máquina que consegui, por amor à minha família, que agora a gente vai atravessar, vou vender, vou voltar com o dinheiro. E assim, tão simples o pensamento, que voltar para esse lugar, pega esse dinheiro, e vá para outra cidade, com outro nome, mas gente simples, só queria vida boa, ia voltar a morar na minha casa, ia reconstruir meu lugar, que era o terreninho que tinham deixado para ele. Mas no momento que tudo isso lhe é por direito arrancado, o que restou? Nada. Então, o que era para ser uma história linda, da pérola, de vitória, de final feliz, de superei, e é essa a angústia que gera na gente enquanto a gente está lendo, de, poxa, já tá aqui, então mata esses três aí mesmo, que são os do mal, porque o bem e o mal tá bem definido aqui o tempo todo. São os do mal, vai ter a mão suja de sangue para sempre, mas é melhor matar eles do que meu filho. E acaba que todo mundo morreu, porque ele matou todos esses, mas o rifle que disparou matou. Então, enquanto ele estava lá matando, o outro já estava ali, e aí voltam como corpinho só, que a alma, que alma, se perderam, para depois no fim. Então a história ela é extremamente cíclica, porque a gente começa numa dificuldade, encontra a pérola, só que a gente termina numa dificuldade e se desfaz na mesma pérola. Então o que adiantou esse meio todo? Esse meio tempo todo foi a vida. Mas o que foi feito da vida?
se nesta vida só morte, 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 perdas, perdas, perdas simbólicas, reais, de material, enfim. Então, livro que vai vigorar na minha lista de top 10 desse ano, com certeza. O Cachorro Está Me Tirando a Paciência, nem é tão tarde assim, bom, talvez para meus parâmetros, para o deles talvez seja, mas fica aqui, se você ficou aqui até agora, me diga se deu vontade de ler, mesmo com spoiler. Se você já leu, deixe sim, por favor, nos comentários o que você achou dos meus achismos, porque eu vou adorar saber qual é o seu, tá bem, gente? É isso. Se até o cão já leu A Pérola, não vai você aí dar uma chance para esse livro? Até os próximos vídeos aqui do canal. Agora não. Agora vem se despedir. Não, ele precisa entender qual que é. Não entender, também se despedir. Então, até os próximos vídeos aqui do canal. O Cão que lê.